Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal A Pregação em Perspectiva. E se por acaso você ainda não é inscrito, eu te peço que faça a sua inscrição, dê o seu joinha, compartilhe e comente este vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma breve exposição do livro de Neemias, capítulo 8, dos versículos 4 a 12. E o tema da nossa abordagem são as três áreas da personalidade humana que são afetadas pela exposição das Escrituras. Acompanhe até o final e tire suas próprias conclusões. Está diante de nós um trecho das Escrituras que trata de um assunto que, infelizmente, não tem sido prestigiado nos púlpitos de algumas de nossas igrejas que atualmente têm enfatizado muito a prosperidade, a saúde física, um futuro glorioso, em detrimento de pregar as verdades das Escrituras e os efeitos que elas causam na personalidade humana. O texto que nós lemos apresenta três áreas da personalidade humana que são afetadas pelas Escrituras e pela sua exposição. A primeira área da personalidade humana que é afetada pela exposição das Escrituras é o nosso intelecto. Veja o que diz o versículo de número 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Observe que no versículo 4 está a relação de líderes que foram colocados no meio do povo para que, quando o texto da lei fosse lido, esses homens explicassem ao povo. E isso foi feito. O povo ouviu a leitura da lei, mas próximo ao povo estavam os levitas e aqueles homens cujos nomes foram citados no versículo 4 para explicar. E o verso 8 nos mostra a ideia de que essa explicação tinha a finalidade de que eles entendessem aquilo que foi lido. Essa é uma característica fundamental da pregação expositiva que a distingue dos outros tipos de pregação. A pregação expositiva possui essa característica que lhe é fundamental. Não apenas ler o texto, mas explicar o texto. Porque qualquer texto que é trazido a nós, ele tem a intenção de ser entendido. E, às vezes, a simples leitura de um texto não implica no seu entendimento correto ou no seu entendimento apropriado. É imperioso que nosso intelecto ou nossa mente recebam a devida edificação não apenas através da leitura do texto, mas através do entendimento que se tem desse texto. Uma vez que nós entendemos, nós podemos, a partir do entendimento, desenvolver uma experiência de vida, conduzindo nossas vontades a uma vida mais adequada à vontade de Deus, que é apresentada nas Escrituras. Portanto, o texto bíblico precisa não apenas ser lido, mas entendido, e uma leitura com bom entendimento é aquela que é seguida de uma boa explicação. Essa é a finalidade da pregação. Essa é a finalidade do ensino das Escrituras. Gerar entendimento e o entendimento propiciar mudança de comportamento, propiciar um norte para a condução das nossas experiências humanas. Mas isso não se dá fora do entendimento intelectual das Escrituras. Não podemos mover nossas vidas a partir de emoções, a partir de experiências que são oriundas de emoção, simplesmente. É preciso termos uma experiência de vida nas nossas relações interpessoais, bem como na nossa relação com Deus e com toda a criação, a partir do entendimento. A nossa mente precisa estar envolvida no processo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele menciona que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento e não das nossas emoções. Note também, nesse texto que nós lemos, no versículo 12, que diz o seguinte:
Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Note que houve uma mudança de comportamento, houve uma atitude diferenciada em decorrência do entendimento daquilo que foi explicado ao povo. O povo chorou, lamentou ao ouvir a leitura da lei, mas depois que a lei foi explicada, as emoções, os sentimentos, as sensações, a própria percepção da realidade foi alterada na vida do povo por conta do entendimento que eles tiveram a partir da explicação. Então, meu querido, minha querida, se você tem acesso à Bíblia, se você lê a Bíblia, procure entendê-la. E se você não a entende, procure alguém que a explique a você. São textos que foram escritos numa época e numa cultura absolutamente diferente da nossa. É imperioso que você entenda. A sua mente precisa estar envolvida no processo de compreensão da Escritura. O que nos leva à terceira área da personalidade humana, que é afetada pelo entendimento ou pela exposição das Escrituras. É a nossa vontade. Vamos ao texto. Verso 11 e 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Parece que eu estou sendo repetitivo no que se refere aos versículos 11 e 12, mas esses versículos, eles justamente enfatizam a vontade. Os levitas, eles se constituíam liderança, mas uma liderança que possuía uma autoridade moral e cultural para ensinar ao povo. O entendimento que esses levitas ofereceram às escrituras por conta da exposição delas, note que a exposição das escrituras e a leitura das escrituras são coisas distintas. Eles se comportavam tristemente com a leitura, mas a partir da exposição, eles passaram a se comportar alegremente. Quando foi lida as Escrituras para eles, ninguém mandou que eles se entristecessem. A vontade deles estava em ação. Só que quando foi explicada a Escritura, a atitude deles, por conta da vontade, foi alterada, mas a partir da explicação. E a aplicação que os levitas ofereceram foi a orientação. Calem-se, não precisam chorar, agora vocês entendem as Escrituras. Então, a atitude deles, por conta da sua vontade remodelada pelo entendimento das Escrituras, deu uma volta de tristeza para alegria. Eles foram empáticos com aqueles que não tinham o que comer. Se o entendimento das Escrituras for adulterado, for distorcido, algumas pessoas podem usar as Escrituras para gerar em nós comportamentos egoístas, comportamentos egocêntricos, comportamentos hedonistas, voltados para nós mesmos, para a satisfação dos nossos desejos e para a satisfação do nosso ego. Todavia, o entendimento das Escrituras, embora haja ensinos na palavra de Deus para que valorizemos a nós mesmos como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, há também o ensino das Escrituras para que amemos ao próximo como a nós mesmos, para que amemos os nossos irmãos como Cristo nos amou. Isso implica em generosidade. Então, modele ou remodele a sua vontade nas suas relações interpessoais, no sentido de ser um abençoador e não de ser uma pessoa que se comporta como se fosse um solzinho, um pequeno sol em torno do qual todas as coisas giram. A vontade do povo foi alterada por conta do entendimento das Escrituras. Que a nossa vontade também o seja. Fica aqui a minha aplicação. Permita-se emocionar, permita-se a liberdade de exercer sua vontade, mas que tanto suas emoções
quanto as suas vontades sejam geridas, sejam administradas, sejam conduzidas pelo entendimento apropriado das Escrituras. Portanto, em primeiro lugar, a sua mente, o seu intelecto precisa ser afetado pela exposição da palavra de Deus. Em segundo lugar, suas emoções precisam ser afetadas pelo entendimento da palavra de Deus. E em terceiro lugar, sua vontade precisa ser afetada ou remodelada, se for o caso, pelo entendimento da Escritura, da palavra de Deus. Assim, nós entendemos que o nosso intelecto é a principal área da personalidade humana que precisa ser afetada pela exposição das Escrituras. Molde suas emoções e sua vontade a partir da sua mente. Um grande abraço, até o próximo vídeo e não esqueça de compartilhar. Deus te abençoe!